Oi, gente. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, aula dessa semana. E o tema é o Sistema Econômico Capitalista, ou capitalismo. Conceito. O capitalismo consiste em um sistema político e econômico onde a principal finalidade é a obtenção do lucro, ou seja, o capital. O lucro quer dizer dinheiro, que aqui a gente vai chamar de capital, tá bom? A grande maioria dos países do mundo se organiza de acordo com os moldes capitalistas. Só existem basicamente 3 países que não são capitalistas, que é Cuba, China e Coreia do Norte. Eles são socialistas, a gente vai falar isso na próxima aula. Esse modelo socioeconômico tem alguns conceitos básicos. Por exemplo, propriedade privada. As coisas, os locais, os centros comerciais possuem propriedade privada, não são do governo. Existem algumas empresas que são chamadas empresas estatais que têm ligação ao governo, que são do governo, mas a grande maioria delas são empresas privadas. Trabalho assalariado. Todo trabalhador ele tem direito a um salário. Ele trabalha no mês e no final do mês ele vai receber salário sobre o trabalho que ele executou durante o mês. Divisão de classe. A sociedade ela é dividida em classes sociais. E essas classes sociais elas são divididas segundo o poder aquisitivo. Se você tem muito dinheiro, você é de uma classe social. Se você tem pouco dinheiro, você é de outra classe social. Então, basicamente, o sistema capitalista ele possui esses 3 conceitos chaves para a gente entender melhor. A obtenção do lucro é o principal objetivo. Existem algumas fases do capitalismo. A primeira fase foi o capitalismo comercial. Ele aconteceu entre o século XIV e o século XVI. E aconteceu da seguinte forma. A principal atividade econômica era o comércio entre os países. Principalmente entre os países do mundo da Europa. E durante esses séculos, essas comercializações elas se intensificaram. Rotas comerciais terrestres ou marítimas levavam às cidades europeias mercadorias como metais preciosos, açúcar, especiarias, escravos e outros. Ele foi conhecido como o período das grandes navegações. Também era comercializado e foi um grande marco na história das grandes navegações, foi a descoberta de novos territórios. Esses novos territórios eram utilizados, grande parte deles, para colonizar de forma econômica ou só para ocupar mesmo, tá bom? Ocupar o território mesmo. O Brasil fez parte desse processo porque ele foi uma colônia de exploração, aonde os colonizadores, que eram basicamente Portugal, veio para cá para explorar o território, explorar os recursos naturais, explorar os recursos minerais e comercializar esses produtos na Europa, tá bom? Então, esse foi o capitalismo comercial, onde a principal atividade econômica era a comercialização entre os países. Capitalismo industrial foi no período do século XVIII até meados do século XIX. Foi marcado pela Revolução Industrial. Quando começou a acontecer a Revolução Industrial, a principal atividade econômica, que era até então o comércio, deixou de lado um pouco e se intensificou nas indústrias a partir da Revolução Industrial. Esse processo representou a transição da produção da manufatureira, que são os produtos feitos à mão, para os moldes para a indústria, e provocou intensas transformações dos moldes de produção e bens de consumo. Então, se antes eles comercializavam produtos feitos à mão, agora eles começaram a comercializar produtos fabricados dentro das indústrias. As paisagens urbanas se transformaram de maneira significativa. Se antes uma cidade tinha uma praça, uma igreja e um mercado, agora ela vai ter uma indústria e vai ter uma grande quantidade de gente habitando para trabalhar nas indústrias, tá bom? Por isso que as paisagens elas se transformaram tão intensamente. Transformaram de maneira significativa em função das fábricas da expansão das cidades. Eu pesquisei aqui na internet uma foto de uma indústria, das primeiras indústrias desse período. E a gente consegue ver como que era. Tinham as máquinas, mas existia uma grande quantidade de operários que trabalhavam para fazer essas máquinas funcionarem.
Hoje em dia, quase não se tem tantos funcionários assim numa indústria, tá bom? Porque o cenário vai sendo modificado. Capitalismo financeiro. A partir de meados do século XIX, o modelo capitalista passou por uma outra transformação, promovida pelo desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias relacionadas à produção industrial. Então, o capitalismo financeiro ele está relacionado também às indústrias, mas uma nova forma de indústria, onde essa indústria ela começou, dentro das indústrias, começou a ser utilizado novas técnicas e novas tecnologias. O marco desse período, gente, foi a integração entre a ciência e a produção, que foi entre os centros de pesquisa e as fábricas. Nos centros de pesquisa, a ciência pesquisava novas formas onde os produtos iam ser produzidos mais rápido e com maior qualidade. E o produto final dessa pesquisa era levado às indústrias. Então, o marco do capitalismo financeiro foi justamente essa integração entre a ciência e os meios de produção. O crescimento do capitalismo financeiro foi impulsionado pelas novas descobertas de fontes de energias como eletricidade, combustíveis derivados do petróleo, entre outros, porque até antes desse período, era utilizado a máquina a vapor. Depois foram descobridas novas formas de energia, novos meios mais eficazes de produzir os produtos dentro das indústrias. Capitalismo técnico, científico e informacional. Essa fase do capitalismo é considerado a atual fase do capitalismo que a gente vive, tá bom? Que é marcado pela rápida evolução dos centros técnicos de produção. Também é marcado, gente, pela intensa evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Por quê? Se eu tenho um meio de transporte mais rápido e um meio de comunicação mais rápido, eu vou vender e transportar o produto da indústria com mais agilidade e com mais rapidez, tá? Passou a considerar a pesquisa científica como peça-chave para o desenvolvimento das indústrias de alta tecnologia. Ou seja, toda indústria hoje que produz produtos de alta tecnologia, elas sempre estão buscando inovar para que seus produtos sejam de alta qualidade, sejam de altas tecnologias, para que esse produto possa ser melhor comercializado. A política desse período é o neoliberalismo, que prega a privatização das empresas estatais. Então, no atual molde capitalista, eles empregam uma coisa chamada de neoliberalismo, que é a mínima participação do Estado na economia, tá? Então, para isso acontecer, algumas empresas estatais elas têm que ser privatizadas. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. A maior empresa estatal que tem no Brasil hoje é a Petrobras. Ela é a única que faz a extração e o refino do petróleo. Ela é uma empresa que é gerada e governada pelo governo do Brasil, tá bom? A antiga CELG era uma empresa estatal que era organizada e quem dominava, quem tinha os domínios ali era o estado de Goiás. Recentemente, se eu não me engano, há 2, 3 anos, o governo do estado vendeu essa empresa para uma empresa privada, que hoje se chama Enel. Então, a Enel é uma empresa privatizada que toma conta da energia de Goiás e de outros estados também, tá bom? Então, dei 2 exemplos para vocês. Uma de uma empresa que é estatal e a outra que era e depois se tornou privatizada. Gente, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, tiver ficado com alguma dúvida, vocês me chamam no WhatsApp que eu vou responder vocês na hora, tá bom? Essas são as tarefinhas da semana. Eu quero que vocês copiem esses slides no caderno de vocês e quero que vocês façam no livro as páginas 401 e 402. Bons estudos para vocês e um beijo!